Olá, queridos. Hoje nós gostaríamos de compartilhar com vocês sobre os 10 mandamentos aplicados na nossa família. E quando fala de 10 mandamentos, parece que é coisa do passado, uma coisa pesada, assim, difícil de conseguir cumprir. E na realidade, não é bem assim. No livro de Salmos, né, o salmista fala várias vezes, né, que fala que os mandamentos do Senhor, os preceitos, os conceitos, os juízos, né, são doces como mel. E então tira aquela ideia de que mandamento é que coisa difícil, né, uma coisa pesada. E o salmista diz que é doce como mel. Assim, como que um mandamento pode ser doce como mel? É exatamente, se torna doce como mel quando nós começamos a entender que os mandamentos que Deus propôs para o seu povo têm como objetivo cuidar da nossa própria vida. Deus não precisa de mandamentos. Nós precisamos de mandamentos, isso é, preceitos, conceitos, de ser direcionado à nossa vida, para que tudo vá bem na nossa vida, tudo vá bem na nossa família. Então, assim, como que nós aplicamos esses mandamentos, então, na nossa família? Imagina a nossa família num barco. Todos dentro desse barco temos uma missão de levar esse barco ao seu destino, cumprir essa rota. Então, se todos têm essa mesma proposta no coração, né, de amar a Deus, né, de cumprir esses mandamentos, né, então assim, no Novo Testamento fala que amar a Deus acima de todas as coisas. Quer dizer, é uma maneira mais suave, né, e diz a mesma coisa. Então assim, quando a nossa família ama a Deus acima de todas as coisas, então todos têm o mesmo sentimento, todos têm a mesma postura. Aí com isso nós conseguimos cumprir o segundo maior mandamento que é falado lá no Novo Testamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então o mais próximo que nós temos da nossa família são realmente o pai, mãe, irmãos. Então, aplicando os mandamentos na nossa família é uma coisa suave, é doce, porque funciona como princípios, como regras para conduzir a nossa casa. Então uma casa que não tem regras, uma casa que não tem princípios, ou melhor, uma casa que não tem mandamentos, essa casa está fadada a uma destruição. Então assim, a gente agradece a Deus pelos seus mandamentos, pelos seus preceitos, porque isso são doces como mel, porque isso traz saúde na nossa casa, para a nossa família, traz direcionamento. E isso é importante, então assim, aplicar esses mandamentos na nossa casa. Em Êxodo 26 a 21, fala sobre esses 10 mandamentos. Então, quando a gente fala sobre, como o Cláudio falou, essa questão do mandamento é algo que não é para Deus, é para a gente, né? Então, quando a gente cumpre, traz uma bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós falamos o primeiro e grande mandamento, né, como foi falado, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele fala que não devemos fazer nenhum ídolo. O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus. Tudo aquilo que é mais importante e que impede da gente cumprir esse primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. Então, antes do nosso cônjuge, antes dos nossos filhos, nós devemos amar a Deus. Agora, por quê? Porque senão algumas coisas e algumas pessoas se tornam ídolos na nossa vida. E isso não agrada o coração de Deus, porque isso impede com que a gente venha estar totalmente ligado ao Senhor. E a gente deixa que outras coisas ou pessoas atrapalhem. Isso acontece às vezes muito. Por exemplo, filho é uma bênção de Deus, filho é um presente de Deus. Né? Mas a gente não pode parar de fazer as coisas, parar de trabalhar para Deus, parar de ir na casa do Senhor por causa de filhos. Os filhos vão nos acompanhar. Isso foi uma coisa que a gente sempre trouxe aqui para casa. Filho é bênção, então o filho tem que ir com a gente, é pequenininho, vai para a igreja, agora que não está podendo, né? Mas normalmente é isso. A gente precisa entender que nada, nem ninguém pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. O terceiro mandamento fala, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O que significa isso? Quando nós começamos a usar o nome de Deus em vão,
e a gente começa a banalizar, a gente começa a vulgarizar e não dá o devido valor ao nome de Deus. E isso faz com que a nossa fé, a nossa postura comece a ser uma postura de não ter reverência. E quando nós perdemos a reverência por Deus, quando nós perdemos o temor por Deus, e aí começa o esfriamento da nossa fé, e tomar o nome de Deus em vão, como exemplo, a gente pode dizer assim, tem pessoas que falam assim, juro por Deus. E a Bíblia diz para não fazer isso, não jurar nem pelo céu, nem pela terra. Quer dizer, então assim, quando nós começamos a respeitar, honrar o nome de Deus, temer a Deus, e isso na nossa vida funciona como sendo essa honra a Deus, e isso faz com que a gente verdadeiramente crê em Deus como Senhor Todo-Poderoso, porque o nome de Deus ele tem poder. Quando a gente fala Jesus Cristo, então esse nome, as potestades do mal tremem diante desse nome. Existe cura nesse nome. Então assim, não tomar o nome de Deus em vão significa a gente honrar, respeitar, ter isso como sendo a nossa força, né? Ele é o nosso Deus, Ele merece ser reverenciado, Ele merece ser adorado, Ele merece ser honrado. E o quarto mandamento fala do dia do descanso. É interessante porque esse mandamento ele não foi repetido no Novo, mas isso ele tem um conceito excelente. A Bíblia toda ela é viva, a Bíblia toda é real para nós, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Mas nós precisamos entender que esse conceito do sabá, né, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Né? Isso não está escrito na Bíblia por acaso, mas tem um conceito, tem um princípio tremendo que fala do descanso. Né? Parece que isso não tem nada de espiritual, mas é tão espiritual quanto a nossa fé, a nossa vida de oração, porque o descanso, a gente tem que ter esse equilíbrio entre o trabalho, o descanso, né? Entre os ministérios e o descanso, porque senão a gente vai fracassar na nossa família, fracassar nos nossos ministérios, se a gente não tira um tempo para ter um ano sabático, para ter um período sabático. Eu creio que nesse período agora da quarentena foi um tempo assim para todas as pessoas, um tempo de parar, de pensar um pouco, de um tempo de descanso, de diminuir a rotina, né? Então nós precisamos disso, e uma família precisa disso. A família precisa de um tempo de qualidade, de um descanso junto, de um tempo saudável para conversar, para brincar, para deixar o dia a dia, né, a correria. E tem 2 princípios muito importantes, né? Uma vez eu ouvi isso do pastor Coach e isso me marcou muito. E ele fala tem 2 princípios do descanso desse dia, que o primeiro é de realmente do descanso e o outro é da lembrança, né? Porque aqui o que Deus fala? Que a gente vai lembrar da terra do Egito, da onde Deus nos tirou, pela mão poderosa que Ele nos tirou. O que significa isso? Quando nós descansamos, cumprimos esse mandamento, nós também lembramos que Deus um dia fez na nossa vida. A gente para e prioriza as coisas de Deus e prioriza esse tempo com Deus. E descanso com isso gera autoridade. Descanso é um dos princípios mais elevados para a gente ganhar força. Né? Então, se você uma hora está cansado, está esgotado, seja do teu dia a dia, da tua vida espiritual, até do teu trabalho, né? Para e começa a buscar em Deus esse descanso na tua alma, né? Porque enquanto nós descansamos, Deus trabalha por nós. Ele trabalha e isso agrada o coração dele quando há um descanso total em relação a todas as coisas. E o 5º mandamento fala, honra teu pai e tua mãe. E lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 1, fala... honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Então, honrar pai e mãe é um dos mandamentos que tem promessa. Quer dizer, quando nós honramos os nossos pais, então nossos dias se prolongam sobre a face da terra. Como que funciona isso dentro de uma família? Vamos dar um exemplo. Digamos que os pais, né,
sejam pessoas que não têm um direcionamento de Deus, não têm princípio de Deus, são pessoas contaminadas pelo mundo, mal direcionadas. Então, isso não significa que o filho tenha que desonrar esses pais. A honra está ligada ao respeito. Não significa que existe uma concordância, eu vou obedecer meu pai de todas as coisas ruins que ele está mandando fazer, eu vou fazer. Não, isso aí é diferente, aí está ligado à obediência a coisas ruins que quebram princípios da palavra. Não é isso que está sendo falado. Está dizendo de honrar, ter consideração, ter respeito acima de qualquer circunstância, porque esse sentimento de honrar pai e mãe traz um entendimento e assim, um agradecimento, uma gratidão a Deus pelos pais que nós temos, que muitas coisas nós aprendemos com eles, muitas das vezes eles não sendo direcionados por Deus. Agora, com os pais, são pessoas que temem a Deus e a gente consegue então, além disso, honrar esses pais junto com esses princípios, então as coisas ficam melhor ainda, porque essa honra aos pais que têm direcionamento de Deus vai contribuir para o fortalecimento da família, para a unidade da família. Então, honrar pai e mãe é um dos mandamentos que traz bênção sobre a vida dos filhos, porque os filhos são abençoados por Deus quando eles honram os seus pais, porque os seus pais vieram primeiro do que ele. Então, ele deve honra aos seus pais. E o sexto fala sobre não matarás, né? Nós sabemos isso, quando a pessoa mata alguém, tira a vida de alguém, o único que pode tirar a vida de alguém é Deus, né? E Deus, a gente não tem esse poder. Então, quando a pessoa se ira, e a pessoa, às vezes, numa hora de raiva, às vezes a gente vê tantas coisas que a gente vê na mídia, né? Principalmente em trânsito, as pessoas, por causa de uma raiva, pegam uma arma, mata, acaba com o chefe de família, uma coisa assim. Então, isso realmente é para que não haja maldição sobre a pessoa, traga tristeza, maldição sobre uma família, né? Então, a gente vive numa sociedade violenta, uma sociedade iracunda, uma sociedade que as pessoas estão muito sem paciência, ficam com raiva, e a raiva acaba gerando uma ação dessa, né, sobre matar. E eu creio também que o matar também é não matar com raiva, com sentimento de vingança. Isso tudo são coisas ruins que atrapalham a nossa vida e trazem maldição para as nossas vidas, né? E o antídoto para esse tipo de coisa, né, ao invés de ficar se preocupando em não matar, de se irar, essas coisas todinhas, o antídoto na realidade está em Gálatas 5, né, 20 em diante, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. Então, assim, uma maneira fácil de cumprir esse mandamento, né, é isso, é buscar os frutos do Espírito Santo, que ele é a vacina, ele é o antídoto para combater qualquer tipo de comportamento que vai trazer ira sobre a nossa vida, né? E quando fala no sétimo mandamento, diz assim, não adulterarás. Aqui, eu creio que quando Deus colocou isso aqui, ele estava se referindo a tanto esposa como esposo, tá se relacionando com outras pessoas que não fosse o cônjuge, né? Tá falando sobre não adulterarás nesse sentido. Inclusive, existem punições com relação a isso. Mas quando fala não adulterarás, isso está ligado também a qualquer outro ato que fere os princípios que Deus tem para a nossa vida. Então, quando fala adulterar, significa você mudar a forma original pela qual ela foi criada. Então, assim, quando você tem um carro original e você começa a botar tudo peças, né, que não são originais, esse carro vai desvalorizando ao ponto de que ele fica completamente, o valor dele fica bem ruim, né, quando você começa a adulterar, mudar o estado original dele. Então, assim, uma família, quando começa a mudar o estado original dela, ela também começa a ficar degradada, né? Então, assim, quando fala em não adulterar, também está se referindo a não quebrar os princípios que Deus tem por uma família, que rege uma família. Então, assim, quando nós não adulteramos esses princípios, então, com isso, nós contribuímos para o fortalecimento da nossa família. Amém. E não roubarás, né? Dê ao invés de roubar. Tirar proveito também, por exemplo, das custas do outro, também
é um roubo, né? Então, roubar a autoestima do outro, roubar a alegria do outro. O que a gente pode trazer isso para a nossa família, né? A gente está sempre sendo alguém que vai se doar e não roubar, e não tirar do outro, né, os sentimentos de valor, os sentimentos, né, de pertencer. Então, isso é muito importante, isso tudo começa na família, né? Quando a pessoa se sente amada, a pessoa se sente que tem uma doação e que ela não se sente roubada nos seus sentimentos, na sua maneira de ser, né? Não há acusação, mas que realmente tem a ver isso. Claro, o roubo tem a ver com roubo, tudo aquilo que a gente pega de alguém ou que a gente, na ordem natural, né? De alguém ou de algum lugar e que não é nosso, a gente está roubando. Seja uma laranja, uma coisa do vizinho, nada. Se não é nosso, a gente não pode querer, né? Isso é a parte natural. Mas também a gente pode roubar essa parte sentimental das famílias e daquele que nós amamos. Agora a gente vê como é que Jesus suaviza esses mandamentos de uma forma tão tremenda, né, que é muito lindo quando ele fala isso, né? Em Lucas 6:38, ele diz assim: dai-ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordante, né, vos darão. Então, olha só, ao invés de se preocupar em não roubar, Jesus está falando assim, olha, passa a dar. Então, quando você tem esse espírito de se doar, né, automaticamente o espírito de roubo, né, de usufruir de coisa que não nos pertence, ele desaparece, porque na realidade a gente começa a viver esse princípio que Jesus colocou, né, para a gente se dar. Quem se dá não rouba em hipótese nenhuma, pelo contrário, quanto mais ele se dá, mais ele tem prazer em se dar. E a Bíblia diz, né, maior prazer, maior mérito, né, dar do que receber. Quer dizer, então é uma forma que Jesus usou para mostrar para a gente que esse mandamento é fácil de cumprir ele quando você tem uma visão de se dar e não roubar o outro, né? Então, o nono mandamento fala de não devemos mentir ou dar falso testemunho. Quer dizer, por que a gente não deve fazer isso? Porque já uma pessoa ela é mentirosa, ela perde a confiabilidade. Ninguém acredita mais numa pessoa quando ela tem hábito de mentir. Isso me lembra uma vez uma pessoa, né, que conhecida nossa, né, que já é até falecida, e ela tinha hábito de ficar gritando, ai, socorro, não sei o que, ficava gritando, todo mundo ia apavorado pensando que tivesse acontecido a coisa, ele começava a rir, né, brincadeira. Um dia a gente estava no mar, né, num barquinho, né, pescando, e ele foi nadar. E ele começou a gritar que estava afogado, E a gente não acreditou no que ele estava gritando. E na realidade ele estava se afogando de verdade. E quando a gente viu, ele já tinha bebido bastante água, foi a hora que a gente tirou ele da água. Mas porque ninguém acreditava mais nele, porque ele ficava gritando e mentindo, né? Fazendo coisas que ninguém acreditava mais nele. Então, por ele mentir, na hora que ele precisava, então a gente teve dificuldade de ajudar ele na dificuldade que ele estava passando. E a Bíblia também fala que o diabo é o pai da mentira. Quer dizer, então, é até ruim falar isso, né? Mas quem mente é filho do diabo. Então, assim, todas as vezes que vem uma vontade, uma circunstância pressiona a gente para mentir, né? A gente, que eu digo eu, né? Eu penso assim, caramba, eu não quero ser filho do diabo, né? Eu sou filho de Deus, não sou filho do diabo. Quer dizer, então, uma disciplina, um entendimento que fortalece a nossa maneira de ser, né? Para não precisar de mentir. E tem um ditado português que diz que é muito mais fácil você pegar um mentiroso do que pegar uma pessoa aleijada, né? Quer dizer, poxa, pegar uma pessoa aleijada é fácil, né? Você corre rapidinho, você pega ela, tem dificuldade de se locomover. Mas o ditado português diz que é muito mais fácil você pegar um mentiroso. Por que é fácil pegar um mentiroso? Porque ele não consegue mentir por muito tempo, né? E ainda a gente fala aqui, né, que a mentira tem perna curta. Por que perna curta? Porque o cara de perna curta ele não consegue correr muito. E a gente pega ele fácil também, né? Então, mentira não é uma coisa que vai contribuir com a nossa vida. Pelo contrário, vai denegrir a nossa imagem e vai fazer com que as pessoas percam confiança na nossa vida,
e um homem que não tem confiança, que perde o crédito, é muito ruim. Então, assim, mentir é uma coisa que deve ser banida da nossa vida. Até porque o cuidado que a gente tem para não repetir isso em gerações, né? A gente já viu isso sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham uma questão de mentir, né? E isso foi passando de geração em geração. Então, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, às vezes é sempre o certo, é a gente falar a verdade e a gente realmente não tentar ocultar e esconder alguma coisa. E o último mandamento fala, não devemos cobiçar, né? Então, ao invés disso, nós devemos desejar bênção para outras pessoas. Então, a cobiça, ela nos atrapalha diante de Deus. A cobiça é desejar algo desordenado. Então, é algo que, quando a gente começa a buscar, a cobiça ela faz com que a gente esqueça o primeiro mandamento de buscar Deus em primeiro lugar. A gente começa a buscar coisas e às vezes a gente começa a deixar de ser gratos e agradecer a Deus por tudo. Então, uma coisa muito importante, a gente sempre fala que a gente se sente tão próspero, tão abençoado, porque nada tem faltado na nossa mesa, Deus tem abençoado, tem momentos difíceis? Tem, mas tudo sob o controle de Deus. Então a gente não precisa ter cobiça para a vida do outro, para quem mora do meu lado, para quem mora na frente, não. Deus, nós já falamos sobre isso aqui nesse culto da família, é o contentamento. Tenha sempre contentamento, porque aí essa cobiça nunca vai ter espaço na nossa vida. Cobiça, conforme a Eliana falou, assim, está bem ligado também a você desejar as coisas dos outros, né? Então, olha que tremendo. Quando a gente não tem cobiça, a gente gasta o nosso tempo para receber o que Deus tem para a nossa vida. Então a gente tem cabeça, a gente tem visão, porque Deus quer nos abençoar. Mas quando a cobiça faz parte da nossa vida, ao invés de a gente focar no que Deus tem para a nossa vida, a gente fica ocupando a nossa mente, o nosso coração em desejar coisa de outras pessoas e que não vai acontecer. Então, assim, nós somos tolhidos de receber de Deus a bênção de Deus quando nós nos preocupamos em tentar tomar posse de coisas de outras pessoas que não nos pertencem. A gente espera que esses mandamentos, né, aparentemente pesados, né, lá do Velho Testamento, tenha ficado bem leve, bem suave, porque Deus jamais daria algum mandamento, alguma regra, algum preceito, algum juízo que não fosse suave, que não fosse bom, que não fosse fácil de cumprir, né, e como diz o salmista, doce como mel. Que Deus abençoe.